Pessoal ligado no Carro em Foco Podcast, está começando mais um episódio. Dessa vez nós trouxemos aqui uma pessoa que eu falo que tem um assunto de interesse geral, não só voltado para oficinas. E é um assunto interessante até eu mesmo, que eu conheço muito pouco sobre isso. E já está há muitos anos já, principalmente no Brasil, a técnica que ele apresenta, que ele é a sumidade, que ele dá treinamentos e cursos. Fala aí, Neylor. Opa, é isso aí. Abrindo esse leque aí para o pessoal de oficina, tanto o dono quanto os funcionários, né? Uma oportunidade de crescimento, de ganhar dinheiro. E realmente trouxemos essa autoridade aí para dar essa palhinha para a gente aí. E me diz uma coisa, Neylor. Se a gente falar que o Beto Oda está aqui, será que muita gente vai saber? É difícil, hein? Acho que só agora só se a gente falar... Eita, a mãe e o pai... não, algumas pessoas ainda sabem. Agora se a gente falar que está aqui com a gente o Japa da TR, será que muita gente vai saber? Acho que sim, né? Aí então, bomba. Conosco e com vocês aí, Beto Oda, o Japa da TR. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Opa. E o Beto Oda realmente pouca gente conhece, né? E até uma brincadeira que eu faço dos meus alunos, e às vezes a gente está lá no meeting de reunião só para adentrar um pouco sobre o meu nome, né? Eu pergunto, você sabe meu nome? Ah, então você comprou um treinamento e você não sabe nem o nome do instrutor. É muito engraçado isso. Acho que é quando a marca sobressai a pessoa. Eu estava até fazendo uma alusão na cabeça, né? Eu comigo mesmo, que você perguntar quem é Thiago, ninguém sabe. Agora, Thiago da Tecar, todo mundo sabe. É verdade. São marcas que se sobrepõem à pessoa e quando você relaciona, isso é muito bom. Quer dizer que o negócio está dando certo, né? Amém. E uma coisa que eu vi sobre você vai falar mais sobre você, tudo, né? Mas uma coisa que eu vi sobre você que me despertou bastante curiosidade e interesse foi que você só tinha à vontade nenhuma estrutura. Você começou com um celular e você desenvolveu toda uma técnica de treinamento, de aplicação. E hoje você tem milhares de alunos formados ao longo aí do Brasil, até de outras partes, né, do mundo. Graças a Deus até no exterior. Conta um pouquinho aí, vamos lá já. Mas foi mesmo. Essa história é muito engraçada, né? Na verdade, essa técnica, eu falo que foi um presente do meu pai. Então, lá em 94, ele era funileiro, ele já tinha uma oficina de funilaria e pintura, né? E ele descobriu a micropintura através de era uma franquia, na verdade, da PPG. Para quem conhece o mercado, sabe que é PPG. A gente não precisa nem dizer o que é, né? Uhum. E ele fez esse curso, é um curso americano. Então, ele e meu tio fizeram. E retornaram para o Brasil com a técnica da PPG. Então, assim, era uma técnica muito engessada por ser uma franquia. Por quê? Tudo tinha que ser PPG. Então, tudo tinha que ser com eles. Então, a gente não tinha acesso nenhum a nada. Literalmente, você tinha um ponto de venda deles, você ia até lá, comprava, e é isso. Então, você aplicava a técnica dentro dos recursos da PPG, né? E nisso, a PPG saiu do Brasil. A micropintura não teve... Eu não acredito que não seja falta de público, mas não teve mais nenhum interesse comercial deles. E aí que meu pai teve que se reinventar. Então, eu digo que a técnica foi um presente dele. E a vontade de ensinar, cara, é muito engraçado essa história, meu. Vai ter uns 3 horas de podcast, né? Não tem problema. A gente estende aí. Foi num Réveillon, lá em Ilhabela, tava eu, meu primo, né? A gente tava lá tomando um chá, comendo uma carne. Sim. E, cara, já tinha passado da meia-noite, eu já tava morrendo de sono, daquele jeito. Ele teve a ideia, ele falou assim, ele me chamava de Betão, hoje já é falecido. Ele, Betão, você consegue ensinar micropintura na internet? Meu, pensa num cara que parecia que estava flutuando naquela hora. Até me arrepia até hoje quando eu conto essa história. E aquela noite assim eu não consegui mais dormir, não consegui mais descansar de uma vez. Te abriu um portal, né? Me abriu um portal. Mas pensa num cara que não tinha rede social. Eu não tinha Instagram, eu não tinha nada. Eu não gostava nem de Facebook para dizer que eu tinha o meu Facebook para ver outras pessoas. Que ano foi isso? Foi em 2019. 2019. E 2019 foi um ano antes da pandemia, né? Sim, isso mesmo. Isso, 2020 foi começo de pandemia, né? Isso, porque aí foi no final deste ano, 2019 para 2020, que ele teve a ideia. E isso meio que morreu ali por um quase janeiro todo. E a gente voltou a falar um pouco antes do carnaval, porque eu ia de novo para Ilhabela, passar lá os dias na casa da minha tia, né?
E aí a gente começou a falar. Ele me apresentou o mundo, que era da internet, me apresentou o mundo de treinamentos online. E aí fechou. Ele trabalhava com isso já? Não. Olha, ele trabalhava com logística. Não tinha nada a ver com a história. E eu digo que foi um presente dele e de Deus, né, na minha vida, né? Porque eu não posso reclamar da minha vida em relação a trabalho. Eu sempre, né, é um serviço meio exclusivo ainda, né? É um serviço que você não tem uns profissionais gabaritados em qualquer esquina, né? Tem bastante pessoa que faz, mas de várias técnicas, vários negócios, mas o pessoal mistura muito micropintura com micro-reparo, com algumas coisas. Para mim não está errado, mas você entende que são várias coisas diferentes. Sim. E eu entrei num nicho que, além do reparo ser muito rápido, não tem esse trabalho todo. E a originalidade se mantém por 100%. Sim. Então foi muito rápido ali a ascensão do... Sério, assim, depois que a gente começou no finalzinho de 20 a divulgar, começo de 21, foi muito rápido os seguidores chegando, sabe? Assim, coisas viralizando, assim. Então a gente tomou um susto. Sim, sim. E foi o que você falou. Eu não tinha nem Instagram, nem Facebook, nem nada. Eu tinha um notebook, eu tinha um sei lá que era na época, eu não tinha nem telefone para isso. E a gente foi. E você meteu a cara e foi fazendo, Meteu a cara e foi fazendo. E você trabalhar e você ensinar são coisas totalmente diferentes. Você tem que ter a didática, é um abismo, né? É um abismo. Uma didática diferente. É um abismo. Porque, imagina, eu vou treiná-los aqui. Então, eu sabendo do que vocês fazem, tá tudo certo. Mas e no método online? Que você às vezes você nem vê a pessoa. Você nem sabe quem é. Você sabe quem é Israel, você sabe quem é Neila, você sabe. Mas você não sabe o que ela já fez, o que ela já viu. Então, ali começou realmente a cair a ficha do que era um treinamento online. De um sonho para a realidade. E aí foi difícil. Foi difícil. Sim. Até a aceitação do mercado. Nossa, naquela época, apesar da gente sair do pós-pandemia que tudo delivery estourou, tudo internet estourou, todo mundo... Muitos influencers viraram, né, na internet... Cara, ensinar uma profissão na internet ainda era um grande desafio. Eu escutei muita crítica, muita gente metendo pau, falando que isso aí não prestava, que isso era ilusão, que era editado, que era Photoshop. Vixe! Que bom que você não desistiu, né? Olha. É tudo que é novidade, né? Eu não sei você, mas meus tempos de oficina, o cliente chegava falando assim, olha, eu queria ver, chegava com a porta arrebentada, tá? Mas eu queria ver se dava uma micropintura, fazer uma micropintura. Até hoje. Me dava uma raiva do termo micropintura. Eu tinha raiva do termo micropintura. Porque você via que não dava pra fazer uma reparação e pintura. Só que o cliente queria gastar... Não é que o cliente queria manter a originalidade, queria gastar menos. Então, talvez a micropintura... Até então eu estou começando nesse papo com você entender mais o que é e nós vamos desvendar aí pelo menos boa parte disso. Mas até então o que eu entendo de micropintura é isso. É você ter um custo-benefício muito bom e manutenção da originalidade do veículo. Sim. Da peça ser pintada. Eu ainda falo que o maior objetivo da micropintura é a originalidade. É originalidade. Nem tanto o custo-benefício, Isso, custo-benefício. Talvez o custo-benefício é legal devido à originalidade. Isso. Né? Eu gosto muito, quando eu trato com o cliente final, mostrar para ele que o objetivo é a originalidade e um trabalho de tempo. Tempo é a velocidade, é o que a gente tem mais escasso nessa vida. Sim. A gente sabe a correria que nós fizemos para estar aqui nesse momento. Entender? A logística que a gente tem que fazer. Então, para o cliente ficar sem o carro, às vezes é muito difícil. Hoje, no momento, em casa, eu só estou com um carro. Sempre tive dois, agora eu estou com um. E aí estou procurando outro e não encontro da maneira que eu gosto. Então, às vezes, não é por falta de opção de mercado, você acaba... E no dia a dia, você acaba não procurando da maneira que tem que procurar. Essa é a grande verdade, sim, né? Sim. Então, hoje, o reparo que eu faço no meu carro tem que ser um reparo mais breve possível. Eu brinco, né? Vai trocar óleo, mas você vai entregar hoje? Você vai me entregar Quando hoje? não, fica lá na oficina aguardando, né? Exato, e trabalhando de lá. Exato. Então, eu acho que a micropintura traz muito duas coisas que o mercado busca hoje. Que é a originalidade, que o laudo cautelar trouxe essa ilusão que só o carro original serve, né? Esse ponto é muito controverso para mim, porque eu vim de funilaria. E assim, quando você faz um serviço bem feito, por mais que o carro tenha sido batido, ele tá bom, ele tá apto, ele tem ali a qualidade dele, né? É que o pessoal condena, né? Eu acho errado, porque você acaba fechando portas. Tem gente que vive disso, ganha dinheiro com isso, vive muito bem e tá tudo certo, sabe? Eu sou muito contra isso. E a cicatriz, né? O carro sofreu um reparo, ele vai ficar alguma coisa. Exato, a cicatriz, perfeito. Mas, assim, ele não pode ser qualquer coisa reprovado ou aprovado com restrição.
Mas qual que é a régua disso? Qual que é a medição para isso? Perfeito. Então, e eles, cada empresa tem o seu método, não é um uniforme, né? Todo mundo do mesmo jeito. Às vezes você leva em 5 lugares diferentes, que eu já tive casos assim, e cada um apontou uma coisa, uma pro outro, ou não, esse aqui passou, então, tipo... Não tem padrão, né? E fora que é uma tática só de mercado, né? Ele condena o seu e depois vende pelo preço normal. Tem gente interessada nisso, né, cara? Tem gente grande interessada nisso. Enquanto tiver gente interessada nisso, como controlar alguns anos atrás, né? Nem me lembro disso. Então, isso aí vai ser uma... Mas, é assim, eu procuro sempre ver o copo cheio. Então, o que eu surfei nessa onda? Então, já que a repintura é algo que desabou no carro, isso é polêmico, né? Algo que desabou no carro, eu surfo nessa onda. Então, falar que eu mantenho 100% da Um chora, outros vende lenço, né? Exato, entendeu? E, assim, até às vezes vai um pouco contra a minha origem de funilaria. Você começou em funilaria? Sim, meu Com pai. Com quantos anos? Ali, na verdade, eu era muito pequeno, né? Eu tinha 13, 14, 15 anos, quando eu comecei a frequentar mais a oficina do meu pai, né? Desmontando o carro, já fazendo, lixando pecinha. Lateral, lixando. Cortando remendinho. Sempre assim, lavando as boinas. Ih. Castigo, lavar boina de PU, hein? Pelo amor de Deus. Ali é servicinho que eu vou te falar, viu, cara? Era. E aí eu comecei a me interessar mais pela parte da colorimetria. Comecei É porque antigamente, hoje assim, hoje eu tenho uma noção que é tudo informatizado, né? Tem tudo ali as fórmulas, mas antigamente a gente olhava no catálogo, aí eu olhava a pesagem da tinta, a dosagem de cada... Então a gente pegava, colocava um por um, pesava numa balança, e era aquilo, entendeu? Naquela época não tinha essa tecnologia, você atualiza lá o seu computador e sai tudo analógico, né, cara? Analógico. Eu lembro que tinha eu nem sei como chama, pra você ver que eu só lembro. Que meu pai colocava os olhos assim, ele saía mexendo pra ver... Sim. Pra ver... Eu acredito que seria a tonalidade, né? É o avô do espectrofotômetro, né? Esqueci o nome eu lembro desse utensílio dentro da oficina, não vou lembrar o nome. É gigantesco. Então eu tenho essas lembranças. Então a minha infância foi forjada dentro de uma oficina de funilaria. Meu pai comprava carro em leilão, batido, e reformava e vendia. Aí sim, só que pra mim, eu sempre achei muito, muito pesado quando eu comecei a trabalhar com ele, sabe? De verdade. Achei sempre um trabalho muito extenso. E assim, o japa tem um defeito? Tem, lixar. Como eu não gosto de lixar? Nossa Senhora! Lixar é terrível. E a primeira técnica que meu pai me ensinou foi lixando. Então, ali pegava a tinta, então, 2 dedos de tinta, 2 dedos de thinner, catalisador, misturava, pincelava, esperava secar, lixava, entendeu? E foi assim que eu aprendi a fazer micropintura. Eu aprendi, né? A PPG tinha, né, os métodos dela. Mas quando eu aprendi era isso. Então aquilo pra mim era fascinante ao mesmo tempo, mas a lixa me dominava de uma maneira ruim. De chegar, estragar a peça, de ter que parar, vai atrasar a entrega e a gente vai ter que pintar a peça. Então, como era funilaria, a gente pintava e fazia, entendeu? Sim. Então essa era uma dor muito grande pra mim. Né? Hoje, óbvio, com o tempo a gente domina um pouco melhor, mas eu nunca gostei de lixar. Eu nunca foi uma coisa prazerosa pra mim, sabe? Eu preferia polir um capô PU vermelho do que lixar, entendeu? Então, e aí sim eu fui me aprimorando, até que meu pai fechou a oficina e a gente ficou só no delivery de micropintura. Ah, vocês faziam um serviço volante de micropintura? Sim, vocês não tinham um local fixo? Depois que ele fechou a oficina no Cambuci, nunca mais. Ah, era no Cambuci a oficina? Era no Cambuci. Então aí nunca mais a gente fez e a gente só atendia lojista. Então assim, Nazaré, Engenheiro Caetano Álvares, Luiz Inácio de Melo, aí tinha em Arujá, e a gente andava São Paulo todo. Chegou uma época do auge mesmo, a gente ter 2 carros. 2 carros e 2 equipes. 5 pessoas dentro dos carros e a gente fazia. Então foi um serviço que assim, por muito tempo, assim, posso dizer que a gente nadou de braçada mesmo. E é o que eu brinco, é isso que me forjou, que me deu a base pra gente, com toda a humildade, poder ensinar os outros, né? Que foram, tirando a parte agora que eu tenho um estúdio faz 4 anos, então assim, foram 18 anos fazendo, eu continuo fazendo, mas todo dia ali no delivery, então vermelha, branca, preta, então todas as cores, né? Mas, volto a dizer, é que hoje está na moda, né? A pessoa faz um treinamento, acha que pode dar curso, né? Vai lá e dá o curso, né? Então, mas eu falo, de você ensinar para você saber fazer bem feito, é um abismo. É um abismo.
Nem sempre o bom profissional é um professor. Sim, é um cara que tem essa didática do ensino. Sim, tem que tomar cuidado. Eu tenho... Assim, a gente recebe contatos, graças a Deus, quase que diariamente de pessoas interessadas em treinamentos. Existem outros tipos de treinamentos que são muito mais em conta. Estou falando da parte financeira mesmo do que o meu. Mas eu já recebi feedbacks de pessoas que falam assim, pô, não era aquilo que eu procurava, não era aquilo que eu buscava. Então, o nosso mercado, eu volto um pouco para o lado do treinamento, tá se prostituindo muito rápido, porque todo mundo acha que é só realmente pegar um celular, gravar um vídeo e falar assim, agora eu vou me dar bem. Aprende aí, né? Tipo aprende assim, tá aí o vídeo, aprende aí. Aprende aí. E não, é bem mais embaixo. Online é complicado, né, cara? Você tem que ter uma didática, você tem que ter uma paciência, você tem que ser muito explicativo. Sim. Desenhar, sabe? Literalmente desenhar, né? Muito complicado. Imagina você desenhar via um vídeo. É. Você explicar ali uma situação que ela não é igual a todas as outras. Todos os carros, você sabe como você vai pintar. Você já tem uma teoria. Mas e na prática? A porta está torta, já tem mais massa do que deveria. Você sabe, é uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que esperar ali. Quando você faz um orçamento, por exemplo, de um carro batido, estou dando um exemplo, você faz um orçamento ali, mas sempre tem uma surpresa ou outra. Não é impossível você cravar tudo o que aconteceu no carro. E a micropintura é muito isso. Parece, né, muito longe, mas não é. Você não sabe a qualidade do verniz até você começar a mexer. Você pode até ter uma visão mais técnica do que uma repintura, do que uma pintura original. Mas e o estado de conservação desse carro? Foi no tempo? Não ficou? Sim. Desbotou? Não desbotou? Degradação da pintura. Exato, entendeu? Se já existe massa ali. Então, assim, isso é diário. Então, como é que você explica isso para a pessoa? Você fala assim, cara, a micropintura é isso. Sim. Esses são os materiais, essa é a técnica. Mas e a execução? De algo que todo dia é diferente. Um risca com prego, outro risca com pedra, outro é cavalo que morde. Tempo atrás eu tive um casal que chegou com o carro, o cavalo mordeu. Quem que tá preparado para fazer um risco de um cavalo que mordeu o capô? Então é isso, entendeu? Então, isso que eu acho que Deus me deu esse dom e esse tempo no mercado de poder dessas situações eu estar um pouco mais a par. Então, eu acho que um pouco do sucesso do treinamento do Japa da TR é porque a minha vivência sempre foi minha vivência. Não foi algo que eu vim do mundo corporativo e cansei daquilo e em 2 anos estou treinando as pessoas, entendeu? Não é isso. Você nasceu numa oficina, né? Você começou literalmente forjado numa oficina, né? Literalmente. E pintura tricoat? É a mesma? É uma dúvida minha, né? É sua também, Neilo? Nossa. Pintura tricoat. Cara, a gente tem uma... Eu lembro, tá? Não era nem tricoat. Trabalhava em concessionária. Amarelo Imola, aquele do CrossFox. Mas saiu. E quando sai... 05, 06? Aquela coisa. Acabou de sair, a pessoa vai lá e compra. Chegava um desses na concessionária, a primeira vez que a gente foi fazer um cantinho de uma lateral. Fez, ficou vermelho. Aí chamou o técnico da fábrica, na época. Falou, vai ter que abrir na porta. Abriu na porta, vermelho. Porta dianteira, vermelho. Paralama, pintou tudo menos teto. O carro, zero. Mas zero. Assim, o cara antes de fazer a primeira revisão, bateu o cantinho ali e encostou na concessionária para fazer... Assim, ciente de que faria só aquela parte, talvez até um retoquezinho. O estilo fez Schumacher o carro também era assim, né? Não, o estilo Schumacher amarelo, né? Amarelo Imola não é um tricoat, né? Mas assim, eu tô falando os tricoats que são muito mais realidade hoje em dia. Qualquer carro hoje... Antigamente só os premium, né? Hoje um carro de entrada já tem tricoat, cara. Agora eu puxando rápido, o que eu lembro, se não me engano, era o branco na cara, né? Que vinha nos logos, né? Gol, Quantum, Santana. E aí lindo a cor, né? Eu nem posso arriscar, eu não tenho esse conhecimento se ele era já tricoat na época, mas ele era parecido, né? Com o que a gente tem hoje dos tricoats, né? Ele era perolizado. Então era assim, acredito eu que o perolizado foi o que antecedeu ao tricoat, né? Então, eu tenho dessa lembrança do meu pai fazendo alguns carros desses que eram o branco, né, metálico, perolizado, enfim. Mas hoje, trazendo para a nossa realidade, cores vivas é um desafio. Ainda, para mim, é um grande desafio. Não só acertar a tonalidade, mas, assim, qual que é o grande desafio para a micropintura? Quem é um pouco mais técnico, quem está na nossa área? Quando você vai fazer na minha época, quando meu pai falava de retoque recortado,
Nem sei se utiliza mais esse termo, que é só a peça, só a porta. Matar seco. Matar seco. Então, meu pai, pra mim, é retoque recortado, que é só ali a porta. Então, naquela época lá, já era difícil fazer algo parecido. Você imagina hoje em dia, com tricote, com vários tipos de couro, né? Mas o tricote, pra mim, é muito difícil, porque é difícil você replicar todas as camadas de uma maneira correta dentro da cicatriz. Então vamos dar um exemplo. Para você chegar no Blanco Lunar da Toyota. Eu sempre dou um exemplo desse pro meu cliente. Tá? Isso aqui são números, mas não são números exatos, tá? Vamos dizer que a Toyota lá na fábrica ela aplicou 3 camadas do branco, 2 do efeito e 3 de verniz. Tô dando um exemplo. Como que eu replico dentro de uma cicatriz? Como que eu faço dentro de uma batidinha mínima ali? Ou num risco que... Quase impossível, cara. Exatamente. Então... Mas você vende a micropintura para um caso como esse, já cientizando a pessoa, conscientizando de que não vai ficar 100%? Vendo sim. Como se fosse um martelinho? Vendo como proteção. Então eu falo assim, ó, isso aqui, a tonalidade a gente nunca vai chegar. Eu vou chegar muito próximo. E assim, o que acontece não só com tricote, com metálicos, por exemplo, que você falou, que vai alaranjando, às vezes fica rosa, às vezes fica amarelo, enfim. O ângulo de visão, o ângulo que o pérola assenta, muda o nosso ângulo de tonalidade. Então, dentro de uma cicatriz, tem isso. Porque quando a gente faz a aplicação, ainda tem esse detalhe que, se tiver ancorado muito diferente do sentido do alumínio do original, dá diferença. Então, assim, você olha às vezes o branco pérola, você olha reto assim, ó. Oh, legal, ficou bom, hein, Japa? Acertou, hein? Aí você olha para um lado, tá claro. Você olha para o outro, tá escuro. Aí você olha reto, tá branco. E você aplicou umas 30 camadas de efeito, cara. Não acerta, cara. É muito difícil. Eu digo que para mim tá sendo uma nova escola, sabe? Coisas pequenas, batidinha de pedra, pequenos salados, cara, vai muito bem. Agora, algo mais extenso, risco, é difícil, é muito difícil. Ainda não achei algo que eu consiga entregar do jeito que eu gostaria. Mas talvez para o nosso senso crítico, né? Por ser do mercado. Para o cliente final, muitas das vezes vai ficar altamente satisfatório. Até para mim, vou te falar, eu prefiro fazer um pinceladinho do que pintar uma peça do meu carro. Eu quero manter o máximo da originalidade possível. Então, eu não me importo se ficar um detalhe, mas que eu preserve o máximo da originalidade. Porque quando eu for repassar esse carro para frente, eu vou repassar ele e falar de boca cheia. Esse carro é 100% original. A única coisa que eu fiz foi uma micropintura aqui e eu posso te provar. Tá aqui, ó, o detalhe aqui, a cicatriz. Então, eu acredito que o cliente hoje em dia, dado, né, esse fato de que o lojista, quando vai pegar esse carro na troca ou apenas na compra, vai jogar o carro dele lá para baixo, o valor, esse cliente ele está preocupado com isso também, não só o especialista, né? Fala aí, Car Hunter, é isso mesmo? Tipo, desvaloriza tanto essa... Com certeza, porque todo mundo quer pegar um carro usado e zero, né? Zero. E isso não existe, né? Assim, né? Teoricamente, né? Quando o carro tem alguma coisinha ou outra, se puder evitar e manter a originalidade, é o que você falou bem claro. Aí, o martelinho, eu usar até esse de exemplo. Né? O cara sabe que, né, o martelinho vai voltar ali e tal. Vai amenizar a situação. Amenizar, mas assim, pra gente que é crítico, olhar assim, você percebe alguma coisinha, né? Então, vai ficar um nervinho, alguma coisa. Tremidinho. Uma sombra, né? É isso, exatamente. Mas eu acho que é isso aí. Haja visto o trabalho que se tem para fazer, a conveniência que é, porque o cliente... um serviço de micropintura, ele demora quanto tempo hoje para ser feito? Tempo hábil, se for algo muito simples assim, uma batidinha de pedra de porta, um risco muito pequeno, meio-dia você se faz. Um trabalho de meio período você consegue resolver. Eu consigo fazer. E hoje lá no seu estúdio, se o cliente chegar hoje no seu estúdio e falar assim, ó, Japa, eu quero que você faça isso. Muitos ficam lá aguardando, às vezes ficam trabalhando de lá ou ficam em cima do carro. Essa pergunta é muito boa, porque eu tenho várias histórias. Mas no começo, sim, eu fiz uma sala bonita, pus ar-condicionado, pus café, pus tudo para o cliente ficar. E eu só não contava com uma coisa, home office. O pessoal do home office vai me matar. Mas a pessoa às vezes estava lá com fone de ouvido, mal reunião, e o compressor comendo solto, a politriz comendo solto. Aí eu tinha que parar. Teve um caso, não vou falar o nome porque, enfim, ele sentou na minha mesa lá, que eu separei para os clientes, ele entrou em reunião.
Como que eu faço uma micropintura com um compressor que vai ligar a cada 5 minutos e era um capô lotado de batida de pedra? Não tinha como, tipo, eu fazer algo diferente sem começar. Então, assim, cara, eu precisava ligar a politrista, fiquei esperando. Nossa, aí atrapalha. Atrapalha. Então, hoje, existe sim essa possibilidade da pessoa ficar lá? Existe, mas hoje eu já falo, ó, eu só não tenho lugar pra você esperar. Vai pro shopping, vai almoçar. Você desfez a estrutura para não gerar esse problema. Para não criar esse problema, porque aquele dia lá mudou para mim a chave. Eu falei, não posso. Diferente de uma oficina mecânica, talvez que a pessoa lá, né, um centro automotivo, que a pessoa vai lá, tem uma sala e tá lá no elevador. Não, quando eu abri o meu estúdio, eu queria algo intimista. Eu me inspirei muito no Rossoni, né? Ele é meu amigo pessoal, professor, então... Depois, não sei se vocês conhecem, uma pessoa também nota 1000 da gente. Ele é o 01 da estética automotiva dentro das referências, tá? Não estou dizendo de melhor profissional, dentro das referências ele é o 01. Ele que tem todas as referências, ele que pode captar a AIDA. Então, assim, é muito legal, ele é muito técnico. E ele tem essa pegada intimista. É um carro por vez, é só no estúdio. Então, eu queria algo assim, algo premium algo mesmo. Dedicado, né? Isso, só para isso. Eu tô fazendo o seu carro. Tanto que se você me deixar o carro sujo lá, eu brinco, ó, eu vou lá no posto, vou dar uma ducha de R$15 e vou fazer o seu carro. Então, me traz limpo. Né? Pra mim não estragar. E também fora o transtorno que te gera isso. Você tem que sair com o carro do cliente, dar ducha para voltar. Riscos, um monte de coisa. Então, assim, hoje eu nem isso eu faço. Então, assim, o carro tem que chegar limpo, ele sai limpo. Então, é só micropintura. Só micropintura. Salvo ainda que eu tenho um parceiro, né? O Leandro, que faz os martelinhos de ouro pra mim, que ainda eu falo, ó, liga pra ele, acerta com ele e depois, sabe? Ele pode até o seu estúdio fazer. Pode. Gera conveniência, né? O cliente já vai e já resolve o problema dele. É só o que eu faço. Legal. Mais nada, entendeu? Então, quando eu abri meu estúdio, eu pensei em algo premium. Então, assim, é um estúdio pequeno, é um estúdio intimista. Cabe 4 carros. Então, eu fechei com porta de vidro, tem ar-condicionado aonde eu trabalho. Então, ali é tudo controlado dentro dentro da possibilidade. Para o quê? Para gerar uma experiência diferente no meu cliente. Para gerar uma transformação. Porque eu virei a chave da micropintura, e essa é até uma dica para os meus alunos, quando eu parei de vender micropintura. Eu vendi a experiência para o meu cliente. Sabe, eu fazer o que você quer já não dava mais certo. Porque se eu fizesse só o que eu gostaria, amiga, eu não estava mais aqui. Eu tive que entender que fazer o que o meu cliente precisa era necessário. E aí, entendeu? Então, eu juntei aquilo, juntei com algumas referências de mercado, e assim eu juntei tudo aquilo e falei assim, é assim que eu quero. Então, ali, tem uma dificuldade enorme de manobrar os carros. Mas porque eu impus aquilo para mim, porque eu falei assim, eu só trabalho com 3 carros por dia. Se chega mais, eu levo lá pro estacionamento e ele fica lá parado, até eu ter a vaga, o espaço, entendeu? Mas são 3 carros por dia. Minha intenção é que você deixe o seu carro às 9 horas da manhã lá e assim que você pega. Porque 6 horas eu tô indo buscar minhas crianças. Sim. Você trabalha com agendamento, tudo certinho. Tudo. Acontece de um cliente chegar na sua porta e querer fazer. Muito. É aí que assim, até um tempo atrás eu pensei em alugar um ponto próximo lá só para me guardar os carros. Só que aí você põe na ponta do lápis, não é todo dia que isso acontece. E aí eu acabo deixando no estacionamento. Mas acontece sim. Graças a Deus, é uma coisa que eu não planejava. As pessoas vão até você. E às vezes tem pessoa que fala, pô, eu vim de Osasco. Eu tô só na Zona Leste, cara. Eu tô no Tatuapé. Eu vim do ABC. Não dá pra mim deixar o carro, eu volto e pego, mesmo que o carro fique um dia a mais. Então acontece muito. Mas eu procuro sempre trabalhar com horário. Sim. Com horário. E fora isso, você tem os cursos também, né? Sim. Você tem os alunos. Como é que você vai administrar? Como é que não? Como é que você administra isso, né? Porque tem o seu dia a dia na oficina e mais os treinamentos. Como é que funciona esses treinamentos? Pega do legal. Começo aí. O treinamento, hoje eu tenho 2 formas de treinamento. Eu tenho um treinamento online, 100% online, que eu gosto de brincar que ele é híbrido. Por que ele é híbrido? Porque entre aulas gravadas é ao vivo. Então, quando você hoje adquire meu treinamento lá, eu marco, geralmente assim, eu junto algumas pessoas durante 7 a 10 dias. Nesses últimos 10 dias eu junto a galera que comprou, faço uma aula ao vivo. Então, ali eu ensino micropintura ao vivo para pessoa. No seu estúdio. Isso, de uma maneira online, sim, né? Sim. Via Meeting, né? Depois eu libero toda a parte teórica. E aí sim, eles treinam. E dentro de um mês eu faço mais uma aula ao vivo. Que aí eu bato mais na tecla de marketing, de vendas. Porque o brasileiro, ele é muito bom.
Cara, eu falo que a gente tem artistas aqui. Os caras são muito bons. Com pouco estudo, os caras fazem milagre mesmo. E assim, eu assim, vendo de fora, vendo os alunos de fora, nossa, dá maior orgulho. Só que o brasileiro não sabe se valorizar, não sabe vender, não sabe prosperar. E aí você escuta, pô, Japa, eu faço tão bem, mas eu não estou prosperando. Para mim, sabe, é o maior desgosto da minha vida escutar alguém que fez, sabe fazer e não está prosperando. Porque, poxa, se eu conseguir, qualquer um consegue, não tem barreira. Então, eu pego hoje, meu treinamento é mais voltado à parte final para o marketing, para a pessoa saber vender, posicionar. Porque eu mudei minha chave há uns, posso dizer, há uns 10, 12 anos atrás. Até 10, 12 anos atrás, não tenho vergonha de falar, eu pagava a conta só. Tinha bastante trabalho, mas eu pagava a conta, porque eu não valorizava. Eu passei de cobrar R$50 por carro para cobrar 3 mil hoje. Tudo bem que a moeda mudou tudo, mas por quê? Como você vai de 50 a 3 mil? Brand, posicionamento, marca. Então, a gente mudou a nossa forma de pensar. Você vira referência, né? Isso. Na verdade, é um caminho muito árduo, não é? É muito difícil, né? Mas ali eu tive o apoio da minha esposa, né? Ela me incentivou muito. Teve turmas que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, a gente não vendeu nada, e eu queria desistir. E ela, não, vamos continuar, porque isso aqui, sabe, é muito bom escutar alguém de fora e alguém que você ama te aconselhando, né? Então você tem aquilo lá como um guia. E a gente foi continuando, dando certo, dando errado, dando certo, dando errado. Eu estou na 4ª versão do meu curso, porque eu volto um pouco no começo. Ensinar é muito difícil. Porque você ensina para alguém que está aqui em São Paulo, você ensina alguém que está lá na Bahia, alguém que está lá em Manaus, alguém que está lá no Sul, alguém que está em Londres, alguém que está no Japão. Turco, eu tenho um aluno da Turquia, cara. E é só via Google Tradutor que a gente conversa. Mas é muito legal, ele faz agora. Para você entender, o nosso material é o que o funileiro usa. Então eu falo, se a pintura aí no seu país for igual, ou muito parecida com a nossa aqui, você consegue fazer. E tem alguma limitação, assim, para quem quer fazer o curso, assim? Ou mais voltado para quem realmente trabalha em oficina? Alguma coisa do tipo? Não. Isso aí era uma coisa legal. Legal. Eu ainda prefiro pessoas que não são do ramo. Por exemplo, eu tenho cases de sucesso de... Mulher, eu brinco, né? É um ser humano muito engajado. Muito bom. E detalhista, né? Nossa, quando pega pra ser bom, é bom. E eu tenho 2 casos de cases de sucesso, que é a Mônica e a Alessandra, que uma era pedagoga, escola infantil, e a outra vendedora de roupa na internet. Cara, estão arrepiando a micropintura nas cidades delas, viraram referências. E aí eu tenho a Natália lá em Aracaju, eu tenho a Priscila aqui no ABC. Então você vê mulheres mesmo fazendo a diferença. Tem a Ana aqui também no ABC. Então, assim, dá pra dizer assim, desculpa se eu esqueci de alguém, mas sabe, são referências. Você vê, eu tenho a Roberta lá em Minas, que ela ganhou ano passado como melhor detailer numa feira grande que teve. Olha que legal. Graças a um vídeo de micropintura que viralizou. Então, assim, cara, eu falo, mulher... Então, eu prefiro que não tenha experiência. Principalmente no online. Você ensina sem vícios, na verdade, sem vícios, exatamente. A pessoa vem, tipo, totalmente aberta a aprender. Exato. Porque aí eu vou ensinar uma pessoa que já é do ramo... Por que isso assim? Por que a caneca é preta e não a laranja? Não, na minha oficina eu não faço assim. Não, eu nunca vi fazendo assim. Por que tem que fazer assim agora? Nossa, mas você não testou tal coisa? Fala, gente, eu já testei tudo que eu poderia testar dentro de uma possibilidade. Óbvio, tem técnicas novas que a gente vai chegando, eu não tenho humildade, eu não tenho vergonha de falar. Eu compro vários treinamentos de micropintura. Não com o meu nome, mas eu compro vários. Você precisa se atualizar. Né? Acho que a atualização faz parte do profissional, sim, do professor. Exato. Se você não tiver antenado com o que está rolando no mercado, em qualquer área de atuação, você acaba ficando para trás. Você vai ficar obsoleto, cara, você perde mercado. Perde mercado. Eu gosto de ouvir muito a didática que as pessoas usam. Então, assim, por mais que eu tenha uma base, eu quero ver o que o cara está me ensinando. Porque ali eu posso adaptar, às vezes, alguma coisa que vai mudar a chave da minha técnica. Então, cara, eu testo muito. Erro muito ainda. Tem umas peças lá no estúdio, coitadas, mano. Elas são... As cobaias, né? Nossa, elas estão tortas de tanta tinta que tem que eu já mandei repintar e pintar. Mas, sabe, assim, eu sou muito inquieto, né? E isso, às vezes, me incomoda um pouco. Então, o prosperar, eu tive que aprender a deixar esse meu lado pro lado. De lado mesmo, porque senão você fica maluco. Tudo que você vê na internet, você quer testar.
Tudo que você vê ali, você quer testar. Então, o treinamento online eu me baseio para quem não tem. Prefiro que não tenha nenhuma experiência para mim poder ensinar realmente de coração. Óbvio, tem profissionais que já são da área, que fazem micropintura de outra maneira, aprendem igual. Mas tudo que eu pus ali dentro, até o tipo de produto que eu pus ali dentro, é para não ter erro. Também a técnica não tem erro. Então você não vai errar, você não vai manchar, você não vai lixar e desbastar uma peça, você não vai errar na colorimetria, porque é tudo muito básico, muito base ali, muito solidado, sabe? Tanto que meu pai usa alguns materiais diferentes do meu. Ah, seu pai tá nativo ainda. Tá, ele e meu irmão. Meu irmão faz o delivery da minha empresa, né? Da nossa empresa. E meu pai é assim, né? Brincadeiras à parte. Eu vou nas lojas dele às vezes, e aí eu tô lá fazendo com meu pai. O pau tá quebrando e eu tô lá, e meu pai lá no cafezinho, no ar-condicionado, com o dono de loja, né? Vou eu sem ele. Cadê o seu Horácio? Não vai vir trabalhar hoje? Mas vai ter, porque não põe a mão no aerógrafo. Sim, mas só a figura dele já impõe um certo respeito, Exato. Né? Então, assim, eu brinco que ele é nosso amuleto, porque é só isso que ele tá fazendo hoje, né? Ele tá com quantos anos hoje? Ele tá com 65, se não me engano. 65. Tem lenha pra queimar ainda? Tem. Mas agora... Ele já puxou o freio de mão um pouco, já, né? não. A gente falou, não, cuida do... Eu brinco, leva meus filhos na escola, busca, fica com eles, dá janta, dá doce, estraga. Tá curte bom, essa fase aí, porque já trabalhou bastante, né? Não tem... É bom quando a gente pode fazer isso pelos pais, né, cara? Dá um pouquinho mais de tranquilidade. Eu tento ajudar da melhor maneira possível, sabe? Porque eu sou muito grato. Eu falo assim, ninguém tem a criação perfeita. Né? Eu não vou poder criar meus filhos da maneira perfeita. Eu vou criar da maneira que eu sei. Mas tem uma coisa que ele me ensinou, foi fazer micropintura. Muito bem feito. Então, assim, da exigência do nível de profissional que ele era, eu me tornei um igual. Então, assim, eu posso dizer que às vezes não sai o que eu quero. Muitas vezes não sai do que eu quero. Mas que a gente sempre entrega o melhor, isso é lema na empresa, né? Até as pessoas que eu treino, que trabalham comigo, porque hoje eu não sou sozinho mais. Lá tem o Hélio, tem o Pedro, que faz já comigo as coisas lá. Então, assim, eu falo assim... A única questão que eu faço é assim, não entrego o carro sem eu ver. Esse é meu único ponto. Então, às vezes eles fazem o trabalho, eu preciso só acertar o final. Sim. Sabe, assim, só por... Porque você tem uma equipe que trabalha com você na loja hoje? Tem uma equipe. Quantas pessoas que trabalham com você lá? Hoje nós somos em 6 lá. Mas na área mesmo, são 2. São 2. É o Wellington Pedro, aqueles que fazem toda a parte de orçamento, toda a parte de trabalho. Eu brinco, né? Quando eu tô estressado das coisas, eu falo, deixa que eu faço esse carro aqui. Aí eu faço, né? Eu gosto de fazer. E tem alguns clientes que me pedem para fazer, né? Então, aí eu peço um tempo maior, porque às vezes minha agenda... Até dá referência, né? Tipo, eu tô acostumado a lidar com você. Já são meus clientes antigos. Ou te conheceram pelo Instagram. O Japa pode fazer? Aí eu acabo fazendo, né? Mas, assim, eles estão sempre comigo. Eu falo assim, cara, se eu não começar, vocês começam, faz, mas a única coisa, não me entrega sem antes eu ver. Então, eu busco essa excelência no meu estúdio de uma maneira até que meio chata. A Carol fala, você tem que ser menos controlador. Eu falo, mas não consigo. Porque, para mim, a pior coisa de acontecer, e pode acontecer, não estou dizendo, do cliente voltar insatisfeito. É o tal do cliente insatisfeito fala mal para 100 e o satisfeito fala bem para 10, Pode né? acontecer, a gente sabe, todo mundo está aqui passível disso, não existe uma pessoa que faça tudo 100% perfeito, mas eu sou do tipo de profissional que é o seguinte, se tem algum carro que eu estou vendo que não vai dar bom, eu ligo para ele, pode vir buscar, não precisa pagar nada. Mas do que eu entregar, cobrar, o cara, putz, não ficou legal. Então, eu evito isso. E com muito orgulho eu posso falar para você que de 4 anos que a gente está com o estúdio, eu tive um caso só de uma pessoa que eu entreguei e o cara não gostou. Esse eu tive... Devolvi o dinheiro, tudo certo, não tive problema nenhum com ele, mas assim, graças a Deus, porque eu adoto essa política. Quando eu assumo a responsabilidade de fazer e eu vi que não está dando bom, paro, ligo para ele, pode ir buscar seu carro, você não me deve nada.
pinta a peça. Acabou, é só isso. Então a gente evita muito. Então, graças a Deus, eu acho que o nosso sucesso também é graças a isso, eu não ter deixado a operacional de lado. Mas eu preciso deixar para a empresa poder crescer mais. Eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso estar um pouco forte, mas não consigo, cara. É mais forte que eu, sabe? Hoje eu tô aqui, tem 2 carros para entregar. Você gosta de fazer. Esse que é o problema. Quando a gente gosta de fazer, é difícil a gente largar o osso ali, tô com a né? mão suja de ontem, ó. Ó o dedo como tá tudo marcado. Ô, véio, parece que trabalha em oficina, velho. Tá louco. Mas é isso, cara. Eu acho que quando a gente gosta de fazer, a gente gosta de fazer oficina, a gente gosta de falar sobre carro, a gente gosta de fazer o que faz. Então a gente é envolvido no operacional, por mais que a gente não possa estar. Exato. Né? Você lá no gerenciamento da oficina, tem hora que você vai pegar coisa para fazer que não é só atribuição. Entendeu? Eu com a consultoria, a mesma coisa. Só que assim, você tem que meio que saber que eu costumo falar que o gestor trabalha da empresa para fora. Né? Porque se trabalha da empresa para dentro, a empresa não cresce. Não cresce. Então, trabalhar o negócio e não no negócio, né? Isso. Mas é muito difícil. Mas é necessário ainda, né? Tipo, você precisa para poder se estruturar. E por mais que você esteja estruturado, né? Eu vendo aí um pouco da sua história, acompanhando você pelo Instagram e realmente constatando, né? Que você virou uma referência em micropintura, eu vejo que você já tem um nome, você já tem um negócio estruturado e isso te permite você ser referência, isso permite você crescer. Mas é o que você falou, às vezes te limita por você estar no operacional, né? Você, quem sabe abrir uma franquia, mas aí a franquia já meio que pode sair um pouco do seu do seu controle, né? Qualidade, né? Do que eu busco, na verdade, né? Porque assim, cara, foi tão difícil chegar aqui, tão difícil ter um reconhecimento. É muito difícil você agradar as pessoas, no geral, em qualquer coisa, não tô falando só em micropintura. E a gente conseguiu um nível de excelência fazendo um por um, como ele é um por um. Eu poderia muito bem, até voltando depois, quero falar do treinamento presencial que é bem bacana, mas voltando ao meu treinamento, hoje com o maior orgulho eu falo que ele é o treinamento online mais valorizado do Brasil. Eu não uso a palavra cara, valorizado, porque eu sei do potencial que ele tem. Mas por quê? Qual que é o diferencial do meu treinamento, se você me perguntar? É o suporte que eu faço exclusivo comigo e individual. É a única coisa então, 2 coisas que eu não abro mão lá. É ver os carros antes de entregar e o suporte do meu aluno. Então, por que ele funciona? Não é porque é só um método, mas é porque... deu trave aqui, Japa. O que eu faço aqui? Eu vou, mando um áudio, explico para ele, mando um vídeo, ligo para ele. Então, eu não posso ter volume, senão eu não vou dar conta. Então, por isso que ele é muito restrito, não se vende toda hora, eu vendo só em certas épocas dos anos. Então, assim, a gente busca em tudo... Então, isso que você fala me dói muito, que eu poderia estar crescendo muito mais, como visão de empreendedor. Só que eu não consigo deixar essas raízes de lado. Sabe, o filho de japonês, o neto de japonês, é muito ali, ó. O japonês, ele é metódico, né? Exato. Ele é um cara que... Eu costumo dizer que... eu já prestei serviço em concessionária Honda, né? Se você abrir o cadastro de clientes lá, o tanto de cliente com sobrenome japonês que você vê é um negócio absurdo. Por quê? Porque ele é muito fiel à marca. Isso é ser metódico, mas não é questão ruim, é questão boa, que ele confia numa marca, ele confia em um sistema, ele confia em um produto, ele vai sempre naquilo. Isso. Porque ele sabe que dá certo. Ele não é de ficar, não, deixa eu me arriscar. Deixa eu ver ali tal marca, tal coisa, Tanto que é muito mais... Até nos investimentos, o japonês é muito conservador, né? Sempre foi um povo muito mais... Não sei se é devido guerras, catástrofes que aconteceram. Acho que o japonês meio que foi criado em ser uma pessoa que pensa muito mais em manter... Né, em fazer a reserva ali do que se arriscar, né, em algo novo. Então, eu acho que também isso serve de referência também. Quando você fala, o Japa da TR mexe com micropintura e você oferece um curso, japonês, né? A metodologia que ele vende no Instagram, o tanto de cliente que ele tem, o estúdio dele, que é um estúdio bacana, esse cara me inspira confiança. Então eu vou... Tudo pra dar certo. Né? Tem tudo para dar certo porque ele é um cara que transmite confiança, né? E o treinamento, você falou que ia falar do treinamento presencial. Como é que funciona esse treinamento? Qual que é a diferença dele em relação ao treinamento online? Carga horária. Carga horária, não vamos falar de valores agora, mas carga horária em questão também nem valor financeiro, valor percebido. Perfeito. Você aprende mais, aprende menos, você absorve mais. Como é que funciona? Legal. A diferença...
teórica, tá? Do treinamento online e do presencial, não existe nenhuma. Eu fiz alguns treinamentos presenciais e alguns treinamentos online. Então, eu fiz algumas mentorias. Então, assim, o que eu queria, algo que eu quisesse para mim que eu não achei nos outros. Então, por exemplo, eu comprei um treinamento, assim que a gente começou a divulgar o Instagram online, um treinamento de marketing digital. Eu lembro na época que eu paguei R$ 8.500 à vista. E a resposta desse cara não era nem ele que dava, demorava um dia útil e um e-mail. Quer dizer, você está num processo ali fazendo, você para o seu processo para esperar o cara esclarecer a dúvida, alguém da equipe que foi treinado, para te responder. Então, aquilo lá me marcou muito. Um outro treinamento que eu fui, esse eu fui num treinamento que eram, se eu não me engano, 12 pessoas. 12 pessoas. Não vou me recordar se era 12 ou 10, era assim, esse número bem próximo. Cara, eu era só mais um. Pra mim, ali, se eu passei 2 dias ali, pra mim, se eu fiz 5 perguntas, foi muita coisa. Eu saí dali extremamente frustrado, não pela pessoa, porque eu sei que a pessoa deu o melhor dela, mas ali, pra mim, foi em vão, porque eu não consegui aproveitar o que eu gostaria. Eu acho que eu tinha muito mais potencial dela me ensinar do que eu aprendi ali, porque era muita gente. Então, meu treinamento hoje, que eu falo, ele é um treinamento presencial e individual. Então, como é que funciona? O Israel foi lá e comprou, o Neylor foi lá e comprou. Beleza, eu vou te fornecer toda a parte teórica para você estudar na sua casa. Então, a gente não perde um dia com teoria. Você já vai saber toda a parte teórica, ela já está gravada. E você chega no meu estúdio das 9 às 17 de uma maneira individual. Eu paro o meu estúdio naquele dia para te treinar. Então, orçamento, marketing, venda, o propriamente dito a micropintura. Só que eu vou estar ensinando uma pessoa que sabe o que eu estou falando. Pega tal material, ela sabe o que é. Pega tal material, ela sabe o que é. Pega fulano, faz isso, faz aquilo, ele sabe o que é. Então, eu criei esse método para a gente poder ter uma maior assertividade possível. Porque qual que é a dificuldade de um treinamento presencial? A locomoção. Tem gente que vem de Minas, do Nordeste, do Sul. Quanto mais tempo ele fica aqui, maior é o custo dele. Estadia, locomoção, tem tudo, né? Alimentação, tudo. E outra, geralmente você está trabalhando. Vai fazer um curso hoje lá em Manaus. Você vai ter que parar a sua vida aqui, no mínimo um dia antes para ir, faz o treinamento e um dia depois talvez você consiga voltar. Um exemplo, tá? Não tem nada contra Manaus, não é isso? Sim. Mas é isso. Então, é a nossa geolocalização, né? O Brasil tem muito dimensões continentais, cara, Exato. e a gente percebe isso. Você atravessa o país, cara, em 4 horas de avião, 5 horas, e isso voo direto. Quando não, você não tem que fazer escala. Em 12 horas, quando uma escala em Brasília para ir para lá. Entendeu? Então, eu quis trazer algo diferente que o mercado, eu pelo menos não tinha presenciado. Então, o meu treinamento presencial ele é toda terça-feira. Então, toda terça-feira, das 9 às 17, eu paro meu estúdio, paro a minha vida para atender essa pessoa. Então, é bacana que a gente não perde tempo com teoria. Então, eu não ponho você numa sala de aula ali e falo assim, Neylor, é isso aqui é isso aqui, desculpa, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Não, você já sabe. Vamos pegar tal coisa? Pum, monta tal coisa? Pum, vamos fazer. Deixa eu apresentar. Isso aqui é batida de pedra. Isso aqui é risco. Isso aqui é pequeno ralado. Isso aqui é cantinho de porta. E assim. E eu tenho 2, 3 exemplos que a gente pode estar fazendo tudo dentro de um dia. E você aplica esse treinamento nos veículos mesmo que estão lá? 100% nos veículos dos meus Isso clientes. Que é legal, né? Não erra. Você não erra. Então, assim, eu no começo, eu só aplicava nas peças. Só que, cara, sabe? Volto lá à origem japonesa, né? Asiática. Cara, isso não é o meu dia a dia. Eu não faço risco em peça. Eu não faço batidinha de pedra em capô que veio do desmanche. Eu faço no carro. Se eu não erro, se eu tô aqui, tem que ser nos carros. Então tem alunos lá que chega lá e faz em Porsche, em Mercedes, BMW. Tem aluno que faz em Fox. É o que tem no dia. É o que eu tenho literalmente no dia para fazer, entendeu? Então eu marco de terça-feira geralmente pacotes fulls, que a gente pode até conversar um pouquinho dos pacotes que a gente tem lá no nosso estúdio. Por quê? Porque tem todos os exemplos, a maioria dentro do carro. Quando não tem nenhum, eu pego 2, 3 carros para a gente poder exemplificar. E é aquilo, né? É um treinamento que eu nunca vou te cobrar um resultado imediato. Eu vou te ensinar a fazer e te tirar toda a insegurança. A partir daí você consegue fazer qualquer coisa. Você entende se quando você é um bebê, você aprende a andar, você não aprende a correr. Você aprende a andar. Só que quando o bebê corre, é quando ele perde a insegurança. E aí, então, antes eu exigia dos meus alunos, não, você tem que fazer. Vamos ver o resultado que você vai chegar. E você viu que às vezes a pessoa se é frustrada. Por quê? Não acertou de primeira.
E tá tudo certo você não acertar de primeira. Sim. Quando eu mudei aí volta a fazer, ensinar é muito difícil. Quando eu mudei meu método, eu falei assim, ó, não se prende a resultado aqui. Até porque isso aqui é resultado único. Todo mundo consegue fazer. Todo mundo consegue, você tira a insegurança do cara. São horas de voo, né, que dão a experiência pra pessoa. Perfeito. É a pessoa praticando, a pessoa realmente indo fazer, né? Exato. Pondo a mão na massa, errando, acertando. E eu falo, você vai errar muito mais que acertar. Agradeça a Deus. Porque toda vez que você errar, você vai me perguntar, eu vou te corrigir, você vai aprender. Se você só acertar, você vai achar que é fácil. Aí o tom pode ser maior. Então, esses são os grandes diferenciais do meu treinamento, entendeu? Quando você perde o medo, né? Exato. Esse que é o problema. Não, perde o medo, cara. Perdeu aí o medo, você erra fácil. Erra fácil. É muita confiança. Então eu falo, ó, cara, você vai sair daqui apto. Eu tenho certeza absoluta. Que eu até brinco. Se não sair, eu te devolvo o seu dinheiro na hora. Você vai sair seguro, apto a fazer. Mas toma cuidado. Porque tem muita gente que compra o treinamento de micropintura, já quer ir para um risco no tricote. Mas, cara... Pessoa sabe? Corajosa, né, velho? Exato, Tá sabe? Vai numa batidinha de pedra, vai no risco num carro preto, faz um carro branco, sabe? Vai na manha, começa... Eu dou exemplo dos meus filhos. Meus filhos não saíram correndo da barriga da minha mãe, da minha esposa. Eles saíram engatinhando, depois andando. Então vai na manha. Você tem a vida toda para acertar isso. Tem gente que acerta muito rápido. Tem gente que demora um pouco mais de tempo. Mas a técnica em si ela é muito intuitiva. Pense que você tem a cicatriz do carro, faz o preparo técnico do material, você aplica na cicatriz, remove o excesso, a tinta vai ancorando dentro da cicatriz. Camada por camada. Vai preenchendo, né? Vai preenchendo, camada por camada, camada por camada. Então, aquele preenchimento, ele já vai dando outro aspecto na pintura. É óbvio, você não consegue igualar material novo com velho. Não existe isso, a não ser que você faça uma repintura e está tudo certo. Então, a gente consegue fazer o preenchimento físico da cicatriz de 70% a 90%. Então, aqueles 10%, se for um risco muito fininho, cara, fica muito imperceptível. Tolerância. Na verdade, eu acho que é um... Palavra Nunca correta. você vai conseguir igualar uma... Nem que seja repintura. Vamos dar um exemplo aqui. O carro bateu as duas portas. Você pintou as duas portas. Aí você vai abrir, talvez, um paralama, outra vez abrir uma lateral. Quando não, abrir em paralama e lateral. Beleza. Você, não é que vai dar diferença de cor de pintura. É diferença de textura. É uma pintura já degradada por ação do tempo, uma pintura nova. Beleza. Só que você fez aquilo na porta, lateral, direito e paralama. E o capô, e o teto, e o outro lado. Exato. Então gera um conforto visual que te dá uma sensação de que aquilo está certo. Então a única coisa que a micropintura talvez vá fazer, ela vai gerar esse desconforto, esse conforto visual em uma área muito menor. Isso, perfeito. Entendeu? Muito bom, muito bom. Você viu? O ângulo, né? O ângulo que a pessoa Isso. vê da repintura é bem maior. Né? E aí vocês são duas pessoas técnicas. Você viu? Você prefere o desconforto da cicatriz do que o desconforto de uma Lógico, lateral diferente cara. da outra. Lógico. Então, é esse cliente que eu busco. Eu não busco o cliente que fala assim... até meus alunos falam, Japa, você é maluco. Porque se você chegar no meu estúdio hoje, eu oriento o Wellington, o pessoal, fala assim, ó, oferece a funilaria. Mas você é maluco? Você não faz funilaria? Por quê? Porque se ele falar que sim, ele não é meu cliente de micropintura. Se ele falar, não, pintar tá fora de cogitação, então beleza, deixa eu explicar o que eu faço agora. Aí eu começo a explicar o que é micropintura pro cara. Porque senão fica muito difícil. Como que eu vou explicar uma coisa? Você já pensou que eu vendo uma coisa que eu não sei como que vai ficar? Porque você pode pintar um carro, mas sabe como vai ficar a lateral? Você não sabe como vai ficar uma lateral. Você não sabe como vai ficar um para-choque, um capô. Se ele vai encaixar de novo, se não vai encaixar, se não vai quebrar uma presilha, se ali porventura o farol já estava torto e você vai colocar não vai encaixar. A micropintura é a mesma coisa. Eu sei que eu vou preencher a cicatriz. O máximo que ela me permitir. Mas o resultado, ele é uma coisa... como que eu posso falar? É uma coisa que eu vou tentar ilustrar pro cara. É uma caixinha de surpresa, É uma né? caixinha Pode de ser que no surpresa. final você fique plenamente satisfeito, Pode ser parcialmente satisfeito, insatisfeito. insatisfeito, exatamente. Mas pelo menos você tentou manter a originalidade do veículo. Então, hoje eu tento partir mais essa parte de originalidade. Então, se você está disposto a manter a originalidade a qualquer preço, legal, a micropintura é uma excelente saída. Que aí a gente pode falar um pouco de custo-benefício em relação à originalidade de tempo. Né? Porque você economiza tempo e mantém original. Mas se você é aquele cara que não liga para uma repintura e não quer ver a cicatriz, cara, pinta. Sim. Pinta. Simples assim. É isso que eu tentei diminuir o erro lá no estúdio da operação, né? Legal. Bom, a minha dúvida, assim,
trazendo o ambiente de oficina, que é o pessoal que até, antes de trazer você, a gente já seguia você, sempre comentava nas rodas, né? Falava, ô pessoal, vamos tentar fazer. E mesmo os caras sendo profissionais, né? Não dá isso, não sei. Mas, tipo assim, hoje em dia, eles vêm do Instagram que eu passei, eles até alguns seguem tudo, e fica essa dúvida, assim, não do valor, assim, do curso, mas assim, pro cara, por exemplo, montar, não um estúdio igual o seu, tá? Um cara para começar a atender uns lojistas, né? E aos pouquinhos, pequenininho, o basicão, assim, de equipamental. Não, sim. Complementando, você presta essa consultoria para montar? Então, eu presto, mais para os alunos mesmo, né? Assim, isso, né? Isso. Não, é muito boa essa pergunta. Quanto que vocês imaginam que precisa para começar um negócio de micropintura hoje? Posso falar em valores? Valores. Real, aberto. Vocês sendo do ramo. Tá. Eu considerando mais ou menos por equipamento de oficina, tá? Pelo menos 50 mil reais. Legal. Quanto que você acha, Nilo? Então, se a gente for um compressor, mais ou menos, não sei, os aerógrafos ali. Eu tô falando de coisa assim. Que eu não sei coisa básica. No marketplace, você conseguiu um compressor usadinho. Não tô falando nada de top de linha, 100% dentro da sua oficina. Tô falando para você começar o negócio. Mas as tintas, né, eu não sei como é que sim. né? Se você tem os pigmentos, tem a máquina, você faz ali. Do seu conhecimento. Eu chutaria o básico, assim, uns 25 mil. Legal. Se eu te falar que se você me der R$1.500, eu monto para você um delivery de micropintura. R$1.500. O que você usa hoje? O que precisa ser usado o básico, hoje? né? Pro cara, eu vou te falar que o meu irmão usa no delivery. Não tem um compressor de ar direto, 3 aerógrafos, uma caixa de ferramenta com tinta, com um material que a gente precisa, o pano, o borrifador, só isso, mais nada. Por quê? Porque hoje a tinta, por exemplo, você vai fazer o que hoje? Eu tenho um Corolla preto para fazer. Você manda manipular a tinta, você faz na hora. Então, e essa tinta serve pro Corolla, serve... você faz uma casa de tintas, exatamente. Então. Preciso de um... Isso. Não nem um quarto, mas assim, eu preciso de um... 100 ml custa R$20, R$25. Agora entendi. Então, até a gente brinca, nosso slogan lá é que é o serviço mais lucrativo da estética automotiva. Porque às vezes precisa fazer uma vitrificação, no mínimo, ele é 300, 400 pau de vitrificador. Fora boina, fora composto, que a gente sabe que é muito caro. Sim. Coisa de... Nem contando com a mão de obra do nem contando profissional. com a mão de obra. Então, imagina que eu faço um carro full por R$3.000, R$3.500 e gasto R$15 numa tinta. Entende? É muito lucrativo. É por isso que eu quis algo muito mais nichado. Muito mais ali fechado, para me entregar realmente a experiência para o cliente. Eu não preciso de volume. Sabe? Eu não preciso... ali brincadeiras à parte, mais de 3 carros já me atrapalha. Porque eu tenho a sensação que eu não vou entregar com qualidade. O que é aquilo que precisa, sabe? Então, por quê? Porque, graças a Deus, a micropintura traz essa possibilidade de ganhos muito altos. Se você souber trabalhar ela dentro de um brand, dentro de uma marca, oferecer diretamente a experiência para o cliente. Porque vamos falar, o pacote full que a gente está falando, né? O pacote full é um pacote que eu faço o carro todo do cliente, sem exceção. Faço micropintura em todas as peças do meu cliente. Quanto custa para pintar um carro hoje de porta fechada? Fala aí, Nilo. Eu sou da época que com 5 mil você pintava. Não. Eu também. A gente já não pega, mas quando pega eu já cobro com material 15 de alta, mil, então. 12 mil. Fora material, tempo. Com material bom, material de alta, você vai gastar muito mais que isso. Você entende? Olha a experiência que eu trago com o meu cliente. Com R$3.500, a gente mantém 100% da originalidade, óbvio, se o carro for 100% original. E geralmente esse é um trabalho de 2 dias. Caramba. Então, não pega nem poeira de oficina. Não, nada. Então, é por isso que é um trabalho muito diferenciado. E eu acho que por isso que a gente cresceu muito rápido. Porque era um nicho que eu já atendia muito tempo, mas eu não sabia o poder que ele tinha. O posicionamento, o vender, o brand, tudo isso aí que a gente pode falar sobre horas. Mas foi que eu fui entendendo ali no dia a dia. Que, caramba, como que partir de R$70 para R$3.000 num carro? É muito absurdo. Você não consegue aumentar o seu nicho assim de uma hora para outra. Quando você cobra para fazer uma peça hoje, R$1.000, R$1.200, cobra 5 por peça. Você não consegue, dependendo da localização. Você não consegue. Então, foi entendendo qual que era a demanda desse mercado que eu consegui chegar num brand maior, num valor de serviço agregado maior, entendeu? Então, o que eu tento passar aos meus alunos é isso. Você imagina abrir um negócio de R$1.500 que pode dar R$5.000 por mês? Por que pode dar R$5.000? Mas o que acontece essa maluca, Japa? Lojista.
Lojista é um case de sucesso meu. Então, assim, eu tenho lojas... Você pega 2 lojas. 2 lojas dá para achar em São Paulo? No bairro. No bairro. Na rua. Na mesma rua. Se cada uma dessas lojas me derem 5 carros, que é muito pouco por mês, eu cobro R$500 fechado pro lojista. São 10 carros, às vezes 500, R$5.000. Você investiu o que ali? R$1.500 para você abrir. Depois que você abriu, você não precisa comprar mais material. É só tinta, só tinta, só tinta, só tinta, só tinta. Então é um ramo que você consegue se capitalizar muito rápido. Muito rápido. O retorno é muito... É curto prazo, né? Curtíssimo. Curtíssimo, na verdade. Então eu até brinco, o pessoal fala... agora que você virou... o pessoal fala, né? Da internet, vende de curso, ficou rico. Fala, cara, não, cara. Eu graças a Deus, conquistei foi fazendo risco. Sujando a mão. Isso aqui foi um complemento da minha vida. Foi algo que me ajudou muito. Sim. Porque quando você ensina, você aprende mais do que você ensina, né? E esse curso, ele se autopaga, né? Porque se a pessoa já fizer o curso e já for trabalhar com isso, ou já tiver, vamos supor, um dono de oficina, o cara fazer esse curso para ter um serviço agregado de micropintura, o cara começa, com o que ele começa a produzir, já paga o curso, cara. Na hora. Dentro da oficina é até mais fácil, porque já tem tudo. Você já tem tudo. Você já fez você a já cor. Tem o cliente. Já fez tudo, já tem. Porque eu falo, eu tenho muitos... Pescado, o peixe tá ali, né? Tá ali. O peixe já tá ali. Eu tenho muitos alunos que são funileiros. Mas, pô, o que uma coisa tem a ver com outra? Geralmente o funileiro que queima o nosso serviço de micropintura, né? O pessoal que, né, das antigas, né? Não presta. Não presta. Eu já escutei muito isso aí. Mas eles entenderam o quê? Que às vezes o cara vai para pintar um para-choque ralô e tem um risquinho na porta, mas ele não quer fazer a funilaria na porta. Agora, se ele fizer a micropintura junto, ele atende o mesmo cliente no mesmo local. Ele não deixa o cliente para outro lugar, né? Não deixa o cliente vir para mim, por exemplo. Então, é muito inteligente disso. Mas é lógico, isso necessita um pouco de querer também sair da zona de conforto, né? Porque tem um monte de funileiro que fala assim, para mim só presta se pintar. Tá tudo certo. Ele precisa aprender a vender o produto dele pro cliente dele. É mais cômodo pro funileiro hoje, que já tem lá uma preparação de pintura, já tem muitas das vezes uma cabine, já tem um laboratório, quando não compra o quartinho de tinta lá na Paulicéia Tintas lá, para ele fazer o serviço de pintura. Exato. É cômodo, ele já está acostumado a trabalhar com isso, né? A micropintura é algo novo que ele vai ter que aprender, mas é o que vai trazer um valor agregado para ele muito grande. Só que para colocar isso na cabeça do cara que está há 35 anos dentro da oficina, o seu João começou batendo lata, hoje está como gestor da oficina, mas assim, o cara ama o operacional. O cara tá ali na parte de gestão por obrigação. Por obrigação. Mas ele ama estar ali. Então é difícil colocar na cabeça de um cara que isso aí é uma técnica que já está sendo utilizada há muito tempo, né? Um determinado tempo. E é evidente, cara, já tem gente querendo e procurando isso. Eu falo que, há 15 anos atrás eu trabalhava em oficina e já procuravam micropintura. Entendeu? E eu lembro que há 15 anos atrás isso aí já era uma inovação. Acho que foi bem nessa época, muito antes a PPG trouxe, mas bem nessa época que você começou a perceber que tinha mais anúncios, micropintura, não sei o que e tal. Meio que veio junto com esse martelinho de ouro volante, que até então você só tinha dentro das oficinas. Poucos martelinhos iam com serviço... Pouquíssimos. Em oficinas, em agências de carro e tal. Eles iam em casos pontuais. Eles tinham a oficina deles. Então, acho que esse boom, né? Tipo, cara, vou fechar minha oficina e vou começar a trabalhar só volante. Foi o que veio também com a micropintura, né? Foi. E você pensa que ali é um compressor de 700 gramas, 1 quilo, e um aerógrafo. Você não tem que... Chega na loja da pessoa mesmo e fala assim, eu só preciso de uma tomada. Mais nada, você não precisa de um espaço, você não precisa de muito, né? Uma estrutura grande, não suja os carros, porque é só uma poeirinha de tinta. Detalhezinho ali, né? É um detalhezinho. Nem os carros do lado, né? Nada. Então, assim, foi um grande boom. E até você falar de 12, 15, 10 anos atrás, foi onde eu entendi o jogo, cara. Foi onde mudou a chave da minha vida mesmo, em questão de valores do trabalho. Porque antes do mundo, quem é mais antigo e assistir esse nosso episódio vai ver, eu era o japonês do tira-risco. Por isso que é TR. Por isso que é TR. Que é TR, velho? TR. Falei, será que é alguma moto? Não é moto. Falei, todo mundo falou, você tem TR4? Será que porque será que a loja chama TR? Não, mas tipo, tira-risco. Agora eu era o japonês do tira-risco. Ou o filho do seu Horácio. Porque todo mundo, cadê? Chama o filho do seu Horácio. Ou era o filho do seu Horácio, era um dos dois. Então, assim, foi algo que mudou a minha vida financeiramente até. Que eu entendi que o que eu podia oferecer para o meu cliente era muito mais do que eu estava me valorizando.
Então, hoje eu vejo que eu alcancei o que eu alcancei, não só por ter uma técnica que ainda é pouco difundida no mercado, que ainda existem pessoas que realmente falam assim, não serve. É que nem a inteligência artificial. A gente sabe que uma hora ela vai ter uma relevância muito maior do que ela já está tendo hoje. Sim. E tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Tem gente que a inteligência artificial já virou um funcionário. Exato. Tipo, não, eu pago o ChatGPT, Gemini, essas paradas assim, por causa de que é um funcionário meu, um estagiário hoje que eu tenho a pronta entrega, assim, 24 horas por dia. Que não falta. Então. Não tem nada. E se você perguntar para pessoas que têm um pensamento mais antigo, fala, não, isso vai virar um robô que vai matar todo mundo, Exterminador do Futuro. Você entendendo? Então, você nunca vai estar 100% agradando, nunca vai estar... Então, mas assim, eu busco, sim, manter o meu nicho. Eu busco, sim, um público diferenciado, um público que nem você, que nem vocês, que sabem do valor da originalidade. E é isso. Sem valor de carro. Faz Fusca, faz Celta, faz Corsa, faz Palio, faz Porsche, não tem problema. Para mim não tem. Mas o seu público hoje, em grande maioria, é um público premium. É um público premium. A grande maioria. Na verdade, até o marketing que eu faço, que eu falo para os meninos, né, que cuidam lá do marketing, quando tem carro de lojista, a gente bate uma foto, tudo, mas não dá ênfase, né? Quando tem vai uma Porsche, vai uma Minerva, uma diferença, você faz aquele... É onde você busca atingir, né? Aí eu falo um pouco do lado empreendedor, né? Eu tenho vários amigos hoje que tem estética ali, pessoal, que fala, cara, tá difícil. E assim, tô trazendo pra realidade de hoje. Por quê? Meu público foi embora. Mas ele lavava Corsa, Palio, Sandero, Celta. Fala, cara, enquanto você não mirar um público que em certas crises não sentem no bolso, você que vai sentir. Então, não é que eu não faça. Eu tenho lá. Hoje tem um HB20 lá. E assim, é um carro popular. Sim. Mas o que eu foco? Em BMW, em Porsche. E não é porque são BMW, é onde eu quero... tá ali. Mas o cliente desse HB20 é um cara exigente, é uma pessoa exigente. Exato, né? exato. É uma pessoa que não quer mexer com a originalidade do veículo. Exato. Só que o que eu gosto de mostrar para eles é que cara que tem HB20, às vezes deixa de fazer uma micropintura para atender uma outra necessidade. O cara que tem a BMW, às vezes, não está passando por esse momento de crise. Então, não afeta o seu dia a dia. Mas que, eu viro e mexe, eu faço Uno, Mob. Não tem. Até porque eu tenho lojistas como cliente. Então, assim, tem um lojista de carros, de garagens prêmios e tem lojista de garagem de carro popular para Uber. Né? Então, assim, eu não tenho. A única diferença que eu gosto de pegar um pouco mais no pé dos meus alunos é em questão do empreendedorismo, da inteligência de empreender. Sabe? Às vezes é melhor você falar assim, Japa, é 3 mil reais para fazer uma HB20? É 3 mil reais para fazer... É 3 mil reais para fazer uma Porsche? É 3 mil reais para fazer uma Porsche. Dependendo da situação. Parte de 3 mil reais no pacote full. Mas... por que não é mais caro da Porsche e por que não é mais barato da HB20? Porque eu não busco quantidade, eu busco qualidade. Então, a mesma aplicação em um HB20 você vai dar numa Porsche. Exato, não tem diferença. A não ser que esteja muito ruim, entendeu? Mas enfim. E aí, é o que eu faço, né? Aí a gente acaba selecionando o público. Porque eu brinco, esse mesmo público que o cara da HB20 que pagou 3 mil reais, ele pode ter um amigo que tem um Mob. Mas se ele tem a mesma mentalidade, ele vai pagar os 3 mil reais para manter a originalidade do Mob. E o cara que tem uma Porsche, tem um amigo que às vezes tem uma Porsche, vai falar dos 3 mil reais. Agora, abaixa o preço. Tira ali. No momento de precisão, de repente, ali do empreendedor, essa semana cheia de boleto para pagar, preciso de caixa. Aí chega lá o cara de uma Porsche. É 3. Faz 2 que eu pago no Pix. O cara, não, 2 no Pix é melhor do que... Eu estudei muito. Melhor do que nada. Melhor do que nada. Ou melhor 2 no meu bolso do que no bolso do vizinho. Aí esse cara da Porsche só vai indicar amigo que vai pagar 2. Esse que é o problema. Você abaixa não só para aquela ocasião. Ela chora lá que ele faz, né? Adiantou alguma coisa? Ele me cobrou 3, só que eu fechei com 2. Fechei 2 com ele lá. Pode ir lá que ele faz assim. E aí, exatamente. E é legal assim. Então, eu tomei um baque muito grande na minha vida, porque quando eu fui aumentar os valores, realmente foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu perdi muitos clientes. Tanto que todos os clientes que eu tenho hoje não são do meu pai. São clientes meus. Sim. Porque não aceitaram essa transformação de valores, né? De realmente, né? E aí tá tudo certo. Então eu falo, não, quer começar, começa certo. Essa coisa de carro, o público ele desvaloriza mesmo a gente, né? Você vai lá, assim, você cobra lá, quanto que é pra pintar um para-choque? 1.200. Você é louco? O brasileiro, 1.200 pra pintar um para-choque. Mas paga numa diária do hotel ali, ótimo. Que barato, fiz um pacotinho, pô. Chega pro árabe pedindo desconto pra ver. Chega pro... Não, a gente põe pra fora. Fala, amigão, vai embora.
fora, não é aqui que você vai comprar. O negócio da pechincha é no Brasil mesmo, é o sul-americano que tem esse negócio da pechincha, cara. Pagar isso no restaurante. E o cliente quer tudo unha, né? É só uma pinceladinha. É só isso. Nossa. Você já tá com a tinta aí, faz Pô, é pouquinho, cara. O cantinho do Paralama, você tá me cobrando isso. Cara, o cantinho do Paralama e a minha técnica aplicada, e os meus anos de conhecimento, e a estrutura que eu tenho aqui, a pessoa não percebe, cara. Não vê, né? Exato. Então, assim, nossa, eu tomei muita porrada, sabe? E assim, eu sou uma pessoa abençoada que eu tenho minha esposa, que me deu todo um amparo até psicológico e financeiro de falar assim, não, se valoriza, cara. Se valoriza, senão você vai ser só mais um. E não tá errado você ser só mais um. Mas se você quer ter um desfrute com a sua família, se você quer ter um desfrute com seus amigos, se você quer ter uma vida boa, você não pode ser só mais um. Entendeu? E se tornar também referência no assunto, né, cara? Sim. Às vezes meus amigos falam, nossa, você tem que se valorizar mais. Mas não consigo, cara. Eu sou eu. A gente tá conversando aqui. Vamos ali almoçar. Sou eu do mesmo jeito, sabe? Não consigo mudar, não consigo ter esse negócio. E às vezes eu me cobro pra gente ter um posicionamento melhor pra poder atrair mais negócios. Mas não consigo, cara. Isso me incomoda um pouco ainda. Isso é uma coisa que eu... Apesar de ter quase 5 anos de internet, ainda me incomoda um pouco. Ainda não consigo ser... Mas a humildade precede a honra, cara. Eu acho que quando você é humilde, você não pode ser boçal. Sim. Boçal é o seguinte, você vai atender o seu cliente, você vai ir para uma reunião de negócio de bermuda e chinelo. Né? Então, esses dias eu vi um youtuber que foi receber um prêmio grande, tá? Youtuber não, um podcaster grande. Ele falou, cara, eu não tiro o meu chinelo de dedo e minha bermuda. Eu falei, cara, ele é um boçal. Uhum. Ele não é uma pessoa humilde. Humildade não é boçalidade. Então você tem que se portar de acordo com o ambiente que você tá. Exato, com a situação. Lógico, né? Ali. Entendeu? Você não pode ser soberbo, não pode ser aquela pessoa, tipo, narigão pra cima ali, não reconheço mais ninguém que eu conhecia há anos atrás que cresceram comigo. Não. Mas você tem que saber se portar. É isso, né? Mas eu acredito que esse não é o seu caso, né? Você é a mesma pessoa em todos os lugares e tal, mas isso não tem nada a ver com boçalidade, né? É humildade, o jeito, e você é a pessoa que você é mesmo. Nossa, às vezes eu falo, eu não me acostumo não. Então, assim, eu tento ainda hoje em dia, esse é um grande desafio pra mim. Pensa em uma pessoa que 5 anos atrás não tinha nem Facebook, nem nada. Nem Orkut, eu não gostava desse negócio, nunca gostei de MSN. Tanto o meu WhatsApp, você vê, tá lotado de perguntas. Daqui a pouco eu respondo. Não, vou esquecendo, vai indo. Ele demorou para responder. Aí, tá vendo? Não é pessoal. Eu fiz contato, acho que a gente fez contato com ele o ano passado. Eu acho que foi. Aí, não, mas você, até no Instagram, não sei se foi você ou alguém da equipe, respondeu assim, rápido. Não, fui eu. Aí foi, beleza, vamos. Aí que a gente fez a agenda do ano, falei, cara, a gente precisa encaixar o Jap em algum episódio, que é legal isso e tal. Aí, cara, a gente tá acabando o ano, a gente conseguiu encaixar ele agora. mas é algo bacana, cara, porque a gente precisava trazer esse assunto pra cá, né? A gente fala que a gente tava até falando antes de começar que a gente é um podcast voltado para oficinas, né? Mas o nosso público não é só oficinas. Sim. São pessoas, tem um tio meu que te segue e que não tem nada a ver com oficina. São pessoas que amam carro, né? Sim. Como a gente. Sim, entendeu? Entusiasta. E o brasileiro ama carro, velho. Não, tem demais. A gente tanto que esse negócio de aluguel por mês, que eles tentaram colocar, cara, não rola no Brasil porque ainda. Não é seu, você não vai tratar com o mesmo carinho. Você não vai colocar isso filme, não vai colocar som, não vai trocar roda, não sei o que tal. O brasileiro gosta de fazer isso. O brasileiro gosta de cuidar, de passar flanelinha no carro. Lógico, tá vindo uma geração aí que tá um pouco mais desapegada. É uma geração que andar de Uber tá tranquilo. Entendeu? Só que assim, quando tiver essa geração nossa, até um pouquinho mais nova do que a nossa, cara, não vai mudar essa cultura, entendeu? De ter carro. Sempre vai existir o proprietário de carro, mas tende a diminuir isso, porque cada vez mais vai ficar mais conveniente você locar um carro por mês. Lá na Europa você tem carros comunitários. Sim. Fica na beira da vila que você mora lá, você usa, faz sua compra, tal. Geralmente é um elétrico. Você vai, deixa seu carro lá tranquilo, roda de bicicleta ou transporte público, porque lá funciona. Vai você falar pro cara aqui que pega 2 horas de trânsito todo dia que ele vai ter que começar a ir de ônibus para chegar em 3 horas e meia. Ele prefere ficar 2 horas dentro do carro. Tanto que você sai em horário de pico, você pega muito isso. Você olha para um lado para o outro, tem uma pessoa dentro do carro só. No máximo 2. Entendeu? Cada um no seu carro, cara. Então o brasileiro, além da necessidade dele, né, de ter um pouco mais de conforto, ele gosta do carro, ele gosta do automóvel. Eu acho que isso até tá enraizado um pouco na vida do brasileiro, né? Quem que não tem uma foto com o pai num carro velho sentado em cima? Eu tenho
Meu pai não Carro velho com todo perdão, viu? Não Hoje é Fusca carro branco. antigo, né? Panorama, Kombi. Lasanha. As lasanhas. Eu tenho uma sentada num Passat, entendeu? Num Fusca, numa Brasília. Então, assim, cara, é do brasileiro. Mas eu acho que esse nosso trabalho, eu digo de vocês, o nosso, de se conscientizar na manutenção da história, faz todo sentido para uma nova geração que daqui a pouco, que são geração de youtubers que vão assistir isso aqui, mas entender que tem pessoas que amam e trabalham para essa manutenção. Porque acho que um trabalho sem história não é nada. É só algo para consertar, sabe? Não tem valor você ir lá consertar um carro locado. Para você. Talvez você tenha que devolver, que eu faço faz por obrigação, faz né? por obrigação. Não é o mesmo prazer, não é a mesma experiência, entendeu? E a pessoa não vai querer pagar o valor que né? Tipo, eu não vou devolver o carro. Vou no Zé da esquina aqui e fazer por 150. Entendeu? Ao invés de ir lá, para ter todo um cuidado. Não, eu quero ficar com esse carro muitos anos. Eu não quero perder valor na hora que ele foi vendido. Exato. Né? Então, eu busco muito esse lado da experiência, cara. Eu busco muito o lado da história. O uso e abuso da minha história no bom sentido em relação a que isso que vem do meu pai. Por isso que eu chamo de família TR. Quando você se torna meu aluno, você vira praticamente irmão meu de técnica. É algo que realmente passou do meu pai para mim. É algo que ele, ali com meu tio, sintetizaram. Óbvio, não é do zero. Não é o inventor da roda. Mas ele pegou uma técnica que o pessoal literalmente abandonou ele, ensinou, abandonou ele. Ele foi ali e deu o jeito dele de aquilo funcionar. Tanto que na internet, né, vocês viram o líquido mágico, todo mundo fala do líquido mágico, todo mundo chuta o que é. Cara, são coisas tão simples ali, mas que, sabe, é tão óbvio que chega a ser difícil. E todo mundo acha que aquilo é a grande sacada da técnica. Ou eu recebo no meu WhatsApp, no meu Instagram, falo assim, não, me vende só o líquido mágico, quanto é? Eu falo, é tanto, compra o curso, cara. Porque não é, minha intenção não é vender o líquido Mantenha no lúdico o líquido mágico, né? Deixa ali, deixa eles imaginarem que é o que faz toda a diferença. Não, cara, é toda uma técnica aplicada. Exato. São anos de estrada, horas de voo que a gente estava falando, né? Me veio na cabeça aqui que o Sérgio Habib, ele falou uma vez que o brasileiro, ele não é igual ao europeu, o asiático, que é fiel à marca, né? A gente fala que todo japonês vai ter Honda, Toyota ou Nissan porque o pai dele teve Honda, o avô dele teve Honda e enfim. O europeu lá vai ter que seja Mercedes ou BMW ou até Renault, Peugeot e Citroën porque vieram dos antepassados. O meu avô andava de carroça, o meu pai andava de Fusca, meu primeiro carro foi um Chevette, o segundo foi um Prêmio, o terceiro... Você não tem uma fidelidade à marca, mas você tem uma identificação muito grande com o mundo automotivo, né? Então isso que faz essa fidelização com o seu carro, que é um bem precioso seu, apesar de não ser um bem que vai te dar um retorno, né? Eu falo que carro é um filho. É um passivo mesmo que só vai levar embora. O carro é um filho, só que o filho de vez em quando te dá alegria. O carro nunca te dá alegria, só te dá gasto. É IPVA, é tudo. Então, isso quando tem uns lasanheiros que pagam IPTU no carro, né? Porque o carro fica lá parado 3 anos lá e o cara não consegue tirar o carro da oficina. Mas assim, essa fidelização do brasileiro com o carro que faz o nosso mercado girar, que faz o seu negócio girar. Sim. Ele sempre vai procurar o melhor serviço para o carro, sempre vai procurar, e não é questão de preço, é questão de valor. É questão de valor. Entendeu? O cara vai enxergar, você tem muitos clientes porque o cara enxerga valor nisso que você faz, entendeu? E ainda é algo que é pouco difundido no Brasil. Pouco. Da maneira correta. Entendeu? Se tivesse realmente algo que fosse mais difundido, que tivessem técnicas mais... várias oficinas ou várias pessoas fazem isso. Não, poucas oficinas fazem isso, poucas pessoas fazem isso. E menos ainda dão cursos, né? E treinamentos. E se você fosse uma pessoa muito... Me fugiu a palavra aqui, mas uma pessoa que quisesse guardar só para você. Entendeu? Eu só quero essa técnica para mim, eu quero ganhar dinheiro com isso. Você não teria desenvolvido um treinamento para que mais pessoas pudessem ser seus parceiros, né, de negócio, de trabalho, cada um na sua região, beleza. Mas você falou, você é de São Paulo, tem gente de São Paulo, tem gente do ABC que faz e que está trabalhando com isso. Você se preocupa com isso? Não. Você fica feliz com isso, porque você está formando pessoas, né, e para essa família que você fala, que é a família TR. Isso. Então, esse é interessante, cara. Você fomenta o mercado. E você tocou num ponto que até foi meio que uma coisa que meu pai falou na época, mas você vai ensinar? Você vai criar concorrente? Porque todo mundo que esteve na oficina dele
ou faz ou fez micropintura depois que saiu. Então se tornaram concorrentes dele na época. E teve funcionários de tomar lojas que ele fazia. Por quê? Quem que ia? Não era o senhor Horácio, era o funcionário. Mas é falta de ética, né? Aí já é uma outra situação. Então ele foi muito contra quando eu falei do treinamento. Falou, não ensina. Mas eu falei para ele, pai, não é o seguinte, não é... A pessoa que eu vou formar, ela nunca vai tomar um cliente meu se eu souber trabalhar. Pelo contrário, ela vai levar meu nome para frente se eu souber ensiná-la da maneira correta. Então, assim, talvez uma pessoa que esteja aqui em São Bernardo só conhece, talvez, como... É seu tio que você falou, né? Sim. Só conhece o Japa da Terra porque alguém já falou, ou já fez um treinamento, algo parecido. Como que eu ia chegar nele se eu fosse só eu lá? Nosso bobear deve ter até feito o carro com você lá. Não sei, depois eu vou perguntar para ele. Quem sabe quem eu ia ser se fosse o japonês do tira-risco ainda? Que estaria dentro das lojas fazendo isso. Então, eu expliquei para ele que isso aqui, que a gente está deixando, e eu falo a gente porque eu e ele, é um legado. Não sei se meus filhos vão continuar, eu tenho 3 meninas, não sei se vão continuar, faço votos que pelo menos um continue com isso, mas eu não tenho essa pretensão. Mas que sim, que se um dia onde eles estiverem fazendo, ver esse tudo que a gente percorreu... Isso vai ser história para eles levarem, entendeu? Pô, meu pai trabalhava com isso. Pô, meu pai entendeu? praticamente capinou o mato disso aí. Exatamente. Então, eu acho que isso, quando você faz a mudança nas vidas das pessoas, e não só financeiramente falando, mas de você dar uma profissão, de você dar um caminho, cara, faz um bem tão grande, que eu sempre escutei, né? Na internet você escuta, não, dinheiro é consequência, dinheiro é consequência. Eu falei, não, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Cara, nunca tinha. Depois que eu entendi que eu precisava trabalhar primeiro e abençoar a vida das pessoas, assim, parece que é automático. É gratificante, né, cara? Ver uma pessoa cara, trabalhando e sustentando ela, uma família, com o que você ensinou, né? Exato. Nossa, às vezes a gente até brinca, né? Às vezes algum tempo atrás, quando a gente ainda estava estruturando a empresa, a gente precisava pagar umas contas grandes, contas altas, e falou, essa semana aqui vamos precisar fazer tal caixa para não ter que tirar da aplicação, né? Tal. Mas parece que Deus colocava ali certinho na semana os clientes certos, as pessoas certas, a vinda de treinamento certo. Pum, acontecia. Aí você fala, cara, não é possível. Será que dei sorte? Aí passa um tempo ali, de novo. Acontece. Então, eu entendi que se você abençoa as pessoas de qualquer maneira, com um bom dia, com um abraço, com uma palavra amiga, isso volta para sua vida. Então, foi um preconceito que eu tive que quebrar dentro de casa. Dentro de casa. A entender que aquilo não era só meu. Aquilo lá, Deus deu um dom pro meu pai, ele me ensinou. Eu não poderia morrer com isso aqui. Não que outras pessoas não sabem fazer micropintura, não é isso, pelo amor de Deus, não é questão... Mas a sua técnica isso, aplicada, né? O seu modo de operar com isso, exato. Toda a sua escola, na verdade, né? Tudo que eu errei foi em vão? Vai acabar em mim mesmo? Tudo que eu aprendi vai acabar em mim mesmo? E é coisa boa, né? Tecnologia, né? Antigamente tinha que esperar abrir um Senai para fazer um negócio. Hoje, olha como é mais rápido, mais... E até pega a pessoa com bagagem, que é o principal, né? Que é o Senai, para mim, cara, eu espero não ser apedrejado por isso, mas o Senai deixou de ser referência em ensino há muito tempo. Ao meu ver, tá? Nada contra o Senai. Não, sim. O Senai é uma instituição... Também, né? Não, o Senai é uma instituição reconhecida e é muito bom. Mas ele deixou de ser referência à medida que surgem pessoas com técnicas como você, como outras pessoas que ensinam em menos tempo, com menos burocracia e te traz muito resultado mais rápido. Né? Eu falo que o menino que faz funilaria no Senai, ele não quer ir para dentro de uma oficina bater lata. Ele está fazendo para ir para dentro de uma montadora, entendeu? Só que assim, porque o Senai, ele coloca isso na cabeça dele. Só que se esse cara for, né, que a gente estava falando esses dias atrás, se ele for para uma oficina aprender, ele vai ter esse negócio do raiz. Pode ser que lá, depois de 10 anos, 5, 10 anos de oficina, o cara vá para cima, o cara, eu vou querer ir para uma montadora, tal, beleza. Mas ele teve esse começo no chão da oficina, assim como você teve, eu tive. Então, ele vai saber valorizar, ele vai saber ele vai ter muito mais bagagem para chegar dentro de uma montadora do que se ele chegar lá todo meninão, cru, acabei de sair do Senai, tá aqui meu diploma. Cara, seu diploma não vai valer nada aqui. Você precisa ter horas de voo, você precisa ter técnicas, o dia a dia, entendeu? E isso é perigoso também. Você joga dentro de uma montadora que seja só, cara, despontear e pontear a peça. Mas você joga dentro de uma montadora uma pessoa que é recém-formada. Entendeu? E esse negócio de transformação é muito legal o que você falou. Porque a transformação, às vezes, de treinamentos
são muito mais rápidas do que de uma carreira mesmo ali, de um advogado, de um médico, de um engenheiro, né? E realmente existe muito preconceito. E eu concordo com você, eu acho que existem coisas que são treinadas para você ser CLT, ser mais um e tá tudo certo. E são perfil de pessoa. Mas se foi o que você falou, sai do Senai e às vezes de repente vai para uma montadora, se ele fosse para uma oficina, quem sabe ele não seria o próximo dono de uma outra oficina? Dentro de uma montadora, talvez ele seja o chefe, o coordenador, ou não sei quem, e vai subir lá dentro. Não, fala o tanto de engenheiro que tem chão de fábrica, cara. Então, sabe? pronto. Então, e não é demérito. Não é que, é assim, demérito. o cara faz engenharia, muitas vezes ele tá lá e faz engenharia para poder subir, só que ele tem que esperar a vez dele. Exato. Quantos engenheiros tem em cima da cabeça dele para um sair, para derrubar um ou outro, para ele subir? Porque não tem como. É uma cadeia que o cara tem que respeitar ali. Agora o empreendedorismo dá essa possibilidade essa de ser algo meteórico. Sim. De 5, 7 anos você tá super bem no mercado. Lógico que você acorda todo dia com uma carteira de trabalho em branco e com cheque em branco para assinar. Eu brinco que... É normal. Eu chego todo dia primeiro lá, a gente gosta de jogar um sal grosso e canela lá no estúdio, né? Coisa de... né? E eu falo, acabei acordando, já tô devendo X. Acabei de acordar, já tô devendo. Mas é assim, sabe? Eu acho que... Eu até tava conversando com o Pedro na hora do almoço. Cara, eu tô muito feliz. Tô montando uma equipe nova, tô reestruturando de novo o meu negócio. Pra você ver que você nunca tá 100%. Tô reestruturando de novo o meu negócio. Eu tô muito feliz com as contratações que eu consegui fazer. Eram profissionais que eu já almejava estar comigo. Consegui trazer a base, né? Com base financeira que Deus me proporcionou. Então, eu consegui trazê-los. E eu digo assim, cara, a minha missão agora não é mais ganhar dinheiro, não é mais fazer micropintura. A minha missão agora é que vocês chegam onde eu cheguei. Que vocês possam se tornar um empreendedor, que você possa ter uma vida boa, que você possa viajar com a sua família. Então, sabe, é aquilo, não é mais só dinheiro, é a gratificação do que Deus já deu. E é muito louco você chegar nisso. Você só entende isso quando você chega. Porque um monte de gente fala, esse japonês é hipócrita. Preciso de dinheiro. Preciso pagar convênio, escolas do meu filho. Pagar, lógico que precisa. Tem custos, né, cara? Tem custo. Para vocês estarem aqui, vocês têm um custo. Vocês precisam ter dinheiro também. Só que a satisfação de você ver as pessoas que estão com você crescendo, cara, não tem preço. Então pode dizer que é a mesma satisfação que você tem que quando você pega um carro que a pessoa... Primeiro carro a pessoa bateu, você consertou, a pessoa... Obrigado, você trouxe de volta o meu sonho. Isso tem preço, gente? Não. Esquece lá o catelar, esquece pintura, esquece micropintura. Tem preço isso aí? Não tem preço, cara. Então, eu sempre falo, onde eu posso plantar essa ideia, a transformação, a experiência nas vidas das pessoas é muito mais importante do que o... É Pix ou crédito? E eu falo, não, esquece o Pix, o crédito. É uma coisa que vai vir na sua vida. Mas a satisfação, cara, não tem preço. Isso você torna um profissional muito mais forte. Porque na hora dos perrengues, que o pessoal pensa que não passa. Eu passo vários perrengues. A gente brinca, empreendedor é solucionador de problema, né? Passo vários perrengues. E aí, quando você lembra do sorriso da pessoa, você lembra que você transforma a vida, você fica um pouco mais leve, sabe? Fica um pouco mais tranquilo de você falar, não, beleza, deu trave aqui? Vambora, vamos pro próximo. Quantos negócios eu já não montei que... Falei, pô, vou investir tal grana ali. Você fala, pô, não deu retorno. Acontece muito, com certeza. E vai ter turma ainda esse ano ainda? Essas presencial? Você está com o projeto? O presencial, sim. Presencial toda terça-feira tem. Tá? Toda terça-feira tem. E aí, de acordo com a disponibilidade. Online não mais. Online eu vou encerrar. Você fez esses dias atrás? Fiz agora lá em Alphaville, dia 27. Fiz o evento A Grande Virada. Chamei os amigos meus lá, né? Que são referências no mercado de estética automotiva. Eles vieram. E foi um evento muito legal, muito bacana. Mas evento mesmo para venda de treinamento online eu não vou fazer mais esse ano. Não vou fazer mais esse ano. Vou dar uma tirada de descansar um pouco, uma descansada. Né? Porque consome muito, né? Você faz em média quantos eventos por ano? Então, de 5 a 6. De 5 a 6. É bastante coisa, né? É bastante coisa. É um a cada 2 meses, praticamente. Isso, um a cada 2 meses. É isso mesmo. Exatamente. Quando pega muito feriado, a gente diminui um. Quando não pega, a gente consegue aumentar. Então, é aquilo que você falou, né? A gente estava conversando ano passado. Vamos colocar já. Então, eu já tenho a agenda do ano que vem feita já, de lançamentos. Então, eu já sei que dia que eu vou fazer, tal data, o que a gente vai fazer de temas, porque é muito cansativo. A pessoa não tem noção o que é a estrutura de online. Bom, vocês têm uma noção, vocês sabem disso aqui. Sim. Mas é absurdamente, não é só vender. Tem taxa disso, taxa daquilo, você paga isso, você paga aquilo. Meu, é muito louco. Fora o seu tempo, né? Na verdade, você tem que dedicar um tempo para isso. Muitas das vezes, não sei como é que funciona o seu, se é tudo gravado, se é ao vivo.
Mas eu tenho curso online de orçamentação que eu tenho que me dedicar 2 horas por dia individualmente para a pessoa durante 10 horas. Então, assim, são 2 horas do meu dia produtivo que eu tenho que vender para a pessoa. Essa hora, né, é do meu dia, porque eu estou dedicando para que a pessoa tenha resultado. Tem resultado. Mesma coisa, entendeu? O curso online, ele requer um desdobramento, entendeu? Requer. Não, e outra, fora que na internet hoje, você tem... antes já era dividida a audiência. Hoje é muito mais. Quantas pessoas que dão treinamento de agricultura tem hoje na internet? Vários. Quantos tem que fazem o seu tipo de treinamento? Sim. Vários. Quantos podcasts não existem na internet? Vários. Então você divide muito a sua atenção. E isso acaba custando cada vez mais caro. Né? No mundo da internet, o lead acaba custando mais caro. Então as pessoas não têm noção o tamanho da operação que é para a pessoa dar um clique lá, comprei o seu treinamento. Não tem noção. Não, já tem feito já, meu. Devia ser mais barato. Que isso, cara? O que você fez, o que você concebeu para chegar até ali, entendeu? Ó, eu falei que esse tempo ia ser muito pouco, porque a gente já tá chegando ao fim já, viu? Infelizmente, mesmo, né? Cara, eu acho que rende muito mais assunto, né? Porque é algo de interesse público, né? Interesse geral. Mas a gente agradece muito o seu tempo, né? Você ter vindo aqui, ter passado pra gente sobre o mercado em geral, sobre o seu negócio, sobre a sua experiência de vida, né? A gente acabou falando de tantas coisas aqui também, né, Nilo? Falou de família, falou de tudo, né? É bacana, né, cara? Porque... Mas eu acho legal a gente... inconscientemente, talvez, assim, a gente quebrou uma barreira, né? A pessoa, talvez, que tá ali na oficina, ali, trabalhando ali, limitado ali, naquilo ali, de repente já abre o olho. Opa, posso fazer. Não é tão longe, tão absurdo, tão impossível quanto eu achava, né? A gente comentou do custo-benefício, então tem o valor do curso, então, de repente, o cara calcula, se planeja, pode mudar a vida, igual ele realmente falou que já mudou muitas aí. E eu acho que esse é o objetivo nosso. Você ter vindo aqui hoje foi para isso mesmo. Além de te admirar, que você é fera. Fala bem pra caramba e é um profissional top. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra. Eu falo, né? Se todo mundo fizesse um pouquinho, todo dia, nosso mercado ia ser maravilhoso, cara. É que, infelizmente, às vezes o ego fala mais do que as coisas, né? E aí você pede, vamos lá comigo, me ajuda aqui, vamos fazer um negócio, me ajuda ali, sabe? E eu vejo muito no nosso mercado de estética automotiva. Cara, às vezes você pede, fala, vamos comigo ali fazer um negocinho. Ah, eu não posso, aqui, isso, aqui, aquilo. Então, assim, cara, eu busco ser 100% assim, e às vezes a pessoa... Aquele um pouco de empreendedorismo que tá falando. Você às vezes precisa sair de cena para o seu negócio crescer. Não consigo. Eu sou esse cara, eu gosto de estar no meio. Então eu agradeço demais o convite. Obrigado pela paciência de ter me escutado todo esse tempo, isso, né? Foi um prazer pra gente, cara. Meu, o que precisarem de mim, sabe lá, eu tô lá no Tatuapé, passa lá, vai tomar um café. Com certeza. Pra gente poder bater um papo. E espero que uma palavra que a gente tenha falado aqui tenha ajudado alguma pessoa, né? Não, você tem certeza absoluta que vai ajudar, sim. Você pode ter certeza. Independente do foco, né? Com certeza. Pessoal, muito obrigado por terem assistido aí até agora. Vamos agradecer aos nossos apoiadores, né? Vamos lá, Partisfy, Pauliceia Tintas, Copini Noibiato Corretora, Ribeirânia, Cerveja Ribeirânia, e agora IST Consultoria. Esquecendo mais algum? Tem espaço, né? Tem espaço para você que quer apoiar a gente aí. Fica a dica. Tá? A gente fala que a gente é algo que a gente faz para fomentar o mercado. Né? A gente não tem interesse algum em lucrar com esse podcast e até agora não lucramos com isso. E a gente não tem interesse algum, por quê? Porque a gente sabe que o apoio de vocês aqui vai custear toda essa estrutura, vai custear impulsionamento para poder chegar em cada vez mais pessoas e vender a sua ideia. Então, você querendo, nos contate, nos acompanhe, que nós estamos no Instagram, YouTube, Amazon Music, Spotify, Deezer. Tem mais algum? Isso aí. Tá bom, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa para você não acompanhar mais. Beleza, gente? Muito obrigado. Valeu. Até o próximo, que seja próximo. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.